Olá, meu nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de hoje. Hoje nós iremos falar da apostila 2, capítulo 1, equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? É toda sentença aberta que pode ser descrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que significa dizer isso, professor? Significa dizer que eu tenho um coeficiente numérico elevado à incógnita x ao quadrado mais o coeficiente numérico b elevado a x mais um termo c. Esse termo é chamado de termo independente. Galerinha, não necessariamente a equação do segundo grau vai ter que ser na variável x. Pode ser qualquer variável. Pode ser x, y, w, z, j, qualquer variável, qualquer incógnita, desde que ela respeite essa modelagem matemática. X ao quadrado, x e c. Ou seja, a, b e c são coeficientes numéricos, e o c é um coeficiente numérico cujo nome dele é específico de termo independente. O que significa dizer que ele não depende da variável x para existir. E uma condição muito importante, para que a equação do segundo grau exista, o a, o coeficiente numérico a, ele sempre terá que ser diferente de zero. Por que, professor, ele tem que ser diferente de zero? Porque se ele for exatamente igual a zero, ele zera esse termo. Se ele zerar esse termo, eu acabo ficando com a equação do primeiro grau. Então, o meu a, ele não pode ser nulo. A partir do momento que o a for nulo, ele deixa de ser uma equação do segundo grau e passa para uma equação do primeiro grau. Ok, galerinha? Beleza. Só que a minha equação do segundo grau ela é classificada como completa ou incompleta. Quando a minha equação do segundo grau será completa? Ela será completa quando ela tiver os três coeficientes numéricos. Ou seja, quando ela tiver o coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c. Por exemplo, aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Se nós pararmos para analisar, quem é o coeficiente numérico a? O a é sempre o número que acompanha o x ao quadrado. Então, o meu a aqui, o meu coeficiente numérico a, é o 2. Então, a é o 2. Quem é o meu coeficiente numérico b? O b é o 3, que acompanha o x. E quem é o 5? O 5 é o meu termo independente, é o coeficiente numérico c. Então, o 5 é o c. Ok? Então, se nós pararmos para analisar, eu tenho o coeficiente a, o coeficiente b, o coeficiente c. Então, eu tenho os três coeficientes, logo essa equação do segundo grau é chamada de equação completa, porque ela tem os três coeficientes numéricos. Agora, se nós analisarmos a segunda, x ao quadrado menos 9 igual a zero, nós estamos vendo que ao invés de ter três termos, eu tenho apenas dois. Eu tenho o a e o c. Por que eu sei que o menos 9 é o c, professor? Porque ele é o termo independente, ele é o termo que não possui a incógnita. Então, se nós pararmos para analisar, o meu coeficiente numérico aqui não pode ser o x ao quadrado. X ao quadrado é parte literal. O coeficiente numérico, quando não aparece número nenhum, sempre, nono, sempre será 1. Ok? Então, ó, o meu coeficiente numérico a vai ser 1. O b eu não tenho. Se o b eu não tenho, o meu coeficiente b é 0. E o coeficiente c? O coeficiente c vai ser igual a menos 9. Então, essa minha equação do segundo grau é chamada de incompleta. Incompleta porque falta o elemento c. Aliás, perdão, falta o elemento b, o b. O b aqui é 0. Se o b é 0, então ele não existe, ok? Então eu fico só com dois termos. A de baixo também ela é incompleta, da mesma forma. Eu tenho 3x ao quadrado mais 5x, está vendo? Agora eu tenho 3x ao quadrado e 5x. O a é o que acompanha o x ao quadrado. Então, o meu a é igual a 3. O meu b é igual a 5, porque o b é o número que acompanha o x.
Eu tenho um termo independente ali? Eu tenho um coeficiente numérico sem incógnita? Não. Se eu não tenho, significa dizer que o meu C é igual a zero. Ok? Então, essa minha terceira equação do segundo grau, ela também é incompleta. Mas ela é incompleta porque eu não tenho o meu termo independente. Eu não tenho o meu termo C. Ok, galerinha? Então, a minha equação, recapitulando, a minha equação ela vai ser completa quando eu tiver os três termos. Quando faltar o B ou o C, ela é classificada como equação do segundo grau incompleta. Beleza? Mas, professor, é só isso? Não, nós iremos aprender a resolver as três formas, a completa, a incompleta. Mas nós iremos hoje, na aula de hoje, apenas resolver as equações do segundo grau incompleta quando falta o B e quando falta o C. Ou seja, quando o B for igual a zero e quando o C for igual a zero. Então, o primeiro exemplo ele vai falar para nós. Resolução quando o B for igual a zero. O que eu vou fazer? Eu tenho 4x ao quadrado menos 81 igual a zero. O que eu faço com o 81? O 81 eu vou passar para o outro lado da igualdade. A partir do momento que eu desloco ele para o outro lado da igualdade, ele vai passar com a operação inversa. Se ele está subtraindo, ao passar para o outro lado, ele vai passar com mais 81. Beleza, eu vou ficar com 4x ao quadrado igual a 81 positivo. O 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Beleza, x ao quadrado igual a 81 sobre 4. Mas e agora, professor? Agora eu tenho que lembrar daqueles conceitos que nós aprendemos na apostila 1. Qual foi o conceito? Lembrar que a operação inversa à potenciação é a radiciação. Se eu tenho uma raiz quadrada, aliás, se eu tenho uma potência de 2, eu tenho que passar uma raiz quadrada. Se eu tenho um expoente cubo, eu tenho que passar uma raiz cúbica. De acordo com o meu expoente, eu passo a minha raiz. No caso, nós estamos trabalhando com a equação do segundo grau, obviamente eu irei passar a raiz quadrada, ok? Então, eu vou passar a raiz quadrada. Mas quando eu passo a raiz quadrada, eu tenho que pensar o seguinte. O meu 9 sobre 2, que vai dar a resposta, porque a raiz quadrada de 81 é 9, e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu vou ficar com 9 sobre 2. Só que esse 9 sobre 2, como o x eu não conheço, ele pode ser positivo ou negativo. Então, eu tenho duas possibilidades. Então, sempre que eu tiver uma raiz quadrada, passar a raiz quadrada nela, fora, eu vou colocar aqui, ó, o sinal de mais ou menos. Por quê? Porque eu tenho duas possibilidades. Esse valor pode ser positivo ou negativo. Porque olha só, galera, vamos pensar. Eu tenho menos 9 sobre 2 elevado ao quadrado. Se eu tenho menos 9 sobre 2 elevado ao quadrado, eu vou ficar com mais 81 sobre 4. Ok? E se eu tenho 9 sobre 2 elevado ao quadrado, eu vou ficar com mais 81 sobre 4. Então, essas duas possibilidades satisfazem a minha equação do segundo grau. Se ela satisfaz, ela é chamada de solução ou raiz da minha equação. O que é a raiz? A raiz é um coeficiente numérico, é um número que torna a minha equação verdadeira. Então, se eu pegar 9 sobre 2 e levar ao quadrado, eu vou ficar com 81 quartos. Isso aí é verdade. Se é verdade, então logo ela é solução. Então, ele satisfaz a nossa solução. A solução, nesse caso aqui, da letra A, vai ser menos 9 sobre 2 e 9 sobre 2. Ok? Não tem nada diferente que nós já fizemos isso lá no oitavo ano, não. Nós já fizemos isso aqui no oitavo ano. Lembra que eu falei, pessoal, isso aqui nós iremos ver o ano que vem. Então, aí, ó, estamos revendo de novo. Já agora, na minha letra B, eu tenho m ao quadrado mais 4 igual a zero. A partir do momento que eu passo 4 para o outro lado da igualdade, ele vai passar negativo. Ok? Então, eu vou ficar com m ao quadrado menos 4. Porém, quando eu passar a raiz quadrada no menos 4, eu vou ter uma raiz de radicando negativo. Aí eu vou voltar ao conceito de radiciação. Existe solução quando o meu índice é par de um radicando negativo? Aí você fala, não existe, professor, não tem como fazer. Se não tem como, não existe solução, logo essa nossa solução ela é vazia, ou seja, não existe nenhum número real, que venha satisfazer essa condição. Se nenhum valor real satisfaz, então logo essa solução é uma solução vazia, beleza? Já quando o elemento falta o C, eu tenho que lembrar lá do oitavo ano, lembra do fator comum em evidência?
o fator comum em evidência é o x. Ó, eu tenho x ao quadrado menos 4x. Ou seja, eu tenho x que multiplica x menos 4 igual a zero. Ou seja, aqui eu apliquei um produto nulo. Lembrando o conceito do produto nulo nada mais é que a transformação de uma equação do segundo grau em duas equações do primeiro grau. É o que eu fiz, ó. Transformei uma equação do segundo grau em duas equações do primeiro grau. Então, logo eu vou ficar com x igual a zero e o outro valor vai ser o x menos 4 igual a zero. Quando eu passo o 4 para o outro lado, ele passa positivo. Então, logo os dois valores que irão satisfazer a minha equação é o 0 e o mais 4. O 0 e o mais 4. Beleza, galerinha? Então, tá aí as nossas resoluções quando b igual a 0 e c igual a 0. Espero que vocês tenham entendido. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.